Olá, meus queridos, a aula de hoje vai ser sobre fórmulas. A gente usa muito, na química, as fórmulas, que são os símbolos dos elementos químicos, em determinada proporção para indicar as substâncias. Mas como essas fórmulas são determinadas? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. E a fórmula que a gente está mais acostumado a ver e a usar é a fórmula molecular de um composto. Mas como que a gente chega nessa fórmula? Bem, isso vai depender do momento histórico e da técnica analítica que eu tenho disponível para poder chegar na fórmula desse composto. Hoje, com o desenvolvimento tecnológico, nós dispomos de uma técnica determinante para a medida de massa de moléculas e também de fragmentos, que é a espectrometria de massas. Mas alguns anos atrás, essa não era a realidade e era necessário se fazer algumas reações para determinar quais elementos estavam presentes em um composto químico. E uma das reações mais utilizadas era uma reação de queima ou de combustão, que nós vamos estudar ela um pouquinho mais profundamente. E esse tipo de técnica, mesmo hoje com a espectrometria de massa, é utilizada por ser muito mais barata. Então, como funciona a espectrometria de massas? Eu vou explicar rapidamente para que vocês tenham uma ideia do funcionamento do equipamento. A amostra é introduzida dentro do equipamento e ela é ionizada. Ela recebe um feixe de elétrons que vai arrancar alguns elétrons da amostra e gerar cátions. Os cátions, então, eles são acelerados para um campo eletromagnético muito forte, que vai fazer com que essas partículas mudem a sua direção, sofrendo uma deflexão. E essa deflexão vai ser proporcional à massa desses fragmentos gerados. As moléculas mais leves são mais atingidas pelo campo e vão sofrer um maior ângulo aqui de deflexão, enquanto que as partículas mais pesadas, vão ser menos afetadas, por esse campo eletromagnético. Esse equipamento, então, ele consegue também filtrar para que somente os fragmentos, com carga mais 1 sejam detectados. Então, ele consegue aqui no detector gerar o espectro de massas, que é um gráfico onde eu tenho os fragmentos que são obtidos na sua relação massa-carga. Observe então no meu exemplo que o sinal com maior massa está em 106. Logo, então, essa é a massa molecular do meu composto, 106. Esse sinal ele é chamado de íon molecular. Como vimos no slide anterior, a espectrometria de massas fornece então a massa molecular de um composto, de uma substância. E como o processo é todo automatizado e ligado no computador, os softwares desse equipamento já tem uma biblioteca que fornece ali opções não só para a fórmula molecular daquele composto, como também para a fórmula estrutural. Mas vamos focar agora um pouquinho na análise elementar por combustão, que é uma outra maneira da gente chegar na fórmula molecular através das fórmulas empíricas, tá? Fórmulas mínimas ou fórmulas percentuais. Aqui eu trago para vocês como exemplo um equipamento que faz essa análise, É um equipamento relativamente moderno. E aqui, se a gente abre a portinha desse equipamento, a gente pode ver os absorvedores deste equipamento, aonde os gases de água e de CO2 gerados na reação de combustão são absorvidos, e depois têm as suas massas determinadas. Só que esse tipo de análise também pode ser feito em laboratório utilizando vidrarias simples e um bico de Bunsen, por exemplo.
desde que a gente consiga realizar a queima completa da nossa amostra, né, e coletar os vapores gerados ali em um determinado aparato experimental. Aqui então nós temos um esquema de como é feita a análise elementar por combustão. A gente queima a amostra na presença de oxigênio e a queima vai gerar somente, né, vapores de água e de dióxido de carbono, CO2. Esses vapores são então recolhidos, passam por um filtro de óxido de cobre e então passam nos absorvedores, que nada mais são que filtros que absorvem água ou que absorvem dióxido de carbono. Um exemplo, né, desses filtros são substâncias, de uma substância que absorve água, são os sais anhidros. A gente pode usar, por exemplo, sulfato de sódio anidro como um absorvedor de água. Ao final, então, da queima, se a minha queima for completa, toda a minha amostra vai ser transformada em H2O e CO2, que vão ficar retidos nos meus absorvedores. Uma vez terminada a análise, eu posso medir a massa dos absorvedores e determinar a massa que foi gerada na queima da minha amostra desconhecida. A partir, então, das massas de CO2 e de água produzida, eu posso calcular a quantidade de carbono e de hidrogênio que eu tenho na minha amostra. Vamos então para um exemplo prático de como, a partir desse experimento, nós podemos chegar a uma fórmula empírica. Uma amostra não identificada foi analisada por combustão e forneceu 0,561 gramas de CO2 e 0,306 gramas de água. Determine a fórmula empírica deste composto, sabendo que a massa da amostra é de 0,255 gramas. Então, a partir, dos meus dados, a massa de CO2 e de água produzida e também da minha massa inicial da amostra, eu tenho que chegar à proporção de carbono e hidrogênio e algum outro átomo que existe naquela amostra. Então, a minha estratégia é, a partir das substâncias produzidas, calcular o número de mols que é produzido e descobrir, então, quantos mols eu tenho de carbono e de hidrogênio na minha amostra original. Então, eu tenho a massa produzida de CO2, através da massa molecular de CO2, eu calculo a quantidade de mols de CO2 que foi gerada na queima. E observem que essa massa corresponde não só à massa de carbono, mas também à massa de oxigênio. Então, eu tenho que transformar esse número de mols de CO2 em números de mols de carbono. Observe que em uma molécula de CO2 eu tenho um átomo de carbono. Logo, então, a mesma quantidade de mols de CO2 é a mesma quantidade de mols de carbono. Utilizando a massa atômica do carbono, eu determino a massa de carbono que eu tenho na minha amostra original. O mesmo raciocínio se aplica à massa de água. Eu tenho a massa de água que foi produzida na queima, através da massa molecular da água, eu calculo o número de mols de água que foi gerado na queima. Observem que em uma molécula de água eu possuo 2 átomos de hidrogênio. Logo, então, o número de hidrogênios gerado será o dobro do número de moléculas de água.
Uma vez que eu sei o número de mols de hidrogênio, através da massa atômica do hidrogênio, eu calculo a massa de hidrogênio contida na minha amostra. Vamos para os cálculos. Então, aqui eu só ilustrei a reação de combustão, uma vez que a gente não sabe, né, a fórmula da substância, que é a nossa amostra, né, eu ilustrei como XXX, reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. Bem, partindo do raciocínio anterior, eu tenho que a massa de CO2 produzida é 0,561 grama, é um dado proveniente do meu experimento, da minha análise. Utilizo a massa molar do CO2 através da relação que número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Eu chego que o número de mols de CO2 produzidos foram de 0,128 mols. Fazendo a mesma coisa para a água. A massa de água produzida no experimento foi de 0,306 gramas, transformando para número de mols através da massa molecular da água, nós chegamos que o número de mols de água produzido foi de 0,017 mols. Observando então as fórmulas do CO2 e da água, eu tenho que em uma molécula de CO2 eu tenho um átomo de carbono. Logo então, 0,0128 mols de CO2, eu vou ter 0,0128 mols de carbono. Usando a massa atômica do carbono, que é 12 gramas por mol, e a relação que massa é igual a massa molar ou massa atômica vezes o número de mols. Eu acho, então, que a massa de carbono na minha amostra original é de 0,153 gramas. Para a molécula de água, eu tenho que cada molécula de água ou cada mol de água contém 2 átomos de hidrogênio ou 2 mols de átomos de hidrogênio. Logo, em 0,017 mols de água, eu tenho 0,034 mols de átomos de hidrogênio. Utilizando a massa atômica do hidrogênio, que é de 1 grama por mol, eu transformo essa quantidade em mol para a massa, usando a relação que massa é igual massa atômica ou massa molecular vezes o número de mols. Chego então que eu tenho na minha amostra original a massa de hidrogênio de 0,034 gramas. Observe que se eu somo a massa de carbono e a massa de hidrogênio presentes na amostra, o meu valor é menor que a massa que eu coloquei para queimar, que era a massa total da amostra. Logo, isso me indica que um terceiro elemento está presente na amostra. Como eu sei que a amostra é de origem orgânica, muito provavelmente esse elemento é o átomo de oxigênio. Então, a diferença da minha massa inicial da amostra menos a massa de carbono e de hidrogênio que eu calculei, que veio da queima, será a minha massa de oxigênio. Então, eu tenho 0,255 gramas, que é a massa total da amostra, menos 0,1807. Vai ser igual a 0,068 gramas de oxigênio. Uma vez, então, calculada as massas de cada elemento que eu tenho na minha substância, na minha amostra desconhecida, eu posso então determinar minhas fórmulas empíricas. Eu posso determinar a fórmula percentual e a fórmula mínima. A fórmula percentual é calculada considerando a massa total igual a 100%. E cada massa individual de carbono, hidrogênio e oxigênio pode ser calculada por uma simples regra de 3.
Então, assim eu tenho que para esse composto, a sua fórmula percentual é de 59,8% de carbono, 13,3% gramas de hidrogênio e 26 gramas de oxigênio. Para achar a fórmula mínima, eu preciso novamente transformar as massas para números de mols. Para o carbono e o hidrogênio, nós já calculamos no slide anterior. Então, eu tenho 0,0128 mols de carbono, 0,034 mols de hidrogênio. Para o átomo de oxigênio, basta eu transformar a massa em gramas para mol, utilizando a massa atômica do oxigênio, que é 16 gramas por mol. Eu irei obter que o número de mols de oxigênio é de 0,043 mols. Então, aqui eu tenho a proporção em número de mols que eles estão presentes nesse composto. Eu escolho o composto em menor proporção, ou seja, dos três, eu pego o menor número e divido todos por esse número. E aí eu vou chegar aos seguintes resultados, que eu tenho 2,9 átomos de carbono, 7,9 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio nessa substância. Então, essa seria a proporção de carbono, hidrogênio e oxigênio que eu tenho nessa substância. Aproximando os valores, eu posso escrever que a fórmula mínima ou a fórmula empírica desse composto é C3H8O. Observe que a fórmula que achamos ainda não é a fórmula molecular. Para que a partir da fórmula empírica a gente possa chegar à fórmula molecular, é necessário que eu saiba a massa molecular daquela substância ou daquela amostra. Então, vamos supor que a amostra anterior foi submetida à espectrometria de massas e determinou-se que a sua massa molecular é de 120 gramas por mol. Qual a fórmula molecular da amostra? Então, qual vai ser a minha estratégia? Eu vou calcular a massa da fórmula empírica e dividir a massa molecular por essa massa da fórmula empírica. Então, eu vou ter que a massa da minha fórmula empírica é 60 gramas por mol e a massa molecular é 120. Logo, dividindo 120 por 60, eu vou ter 2. Isto quer dizer que a massa molecular é 2 vezes a fórmula empírica. Portanto, eu chego que a fórmula molecular desse composto é C6H16O2. E é isso, pessoal. Agora vocês fazem os exercícios da lista que está na plataforma e a gente tira dúvidas no nosso próximo encontro. Até mais!